Ótima noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu já vou chamar as minhas convidadas aqui. Boa noite, Adriana, Denis, Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Daniele. Deixa eu colocar a Carol aqui também. Sejam todos bem-vindos ao Instagram da OAB do Guarujá. Estamos aqui. Olá, gente, boa Olá, noite. Caroline. Olá, Boa boa noite, noite. Carol. Boa noite, Dani. Ótimo. Já estamos aqui. Então, agora oficialmente dando início a essa live. Quero dar boas-vindas a todos vocês. Me apresentar, meu nome é Débora Araújo, eu sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. Quero primeiro saudar o presidente da OAB do Guarujá, doutor Marcelo Henrique Garcia, e parabenizar pelo espaço que ele dá aqui para a gente realizar esse trabalho pela Comissão de IPI da OAB do Guarujá. Agradecer a oportunidade e parabenizar pelo trabalho da presidente da Comissão de IPI, doutora Soraya Embaçaí de Mello, minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito e que vem realizando aí um trabalho realmente excepcional à frente da Comissão de IPI. Essa live faz parte de um projeto de lives que acontecem regularmente, onde os membros em trios trazem temas de propriedade intelectual, temas atuais e temas aí de interesse de todos os advogados atuantes em qualquer área do direito, já que hoje a PI é uma área extremamente relevante para qualquer tipo de negócio e é muito importante que os advogados tenham aí um mínimo de conhecimento sobre conceitos básicos de PI para poder assessorar os seus clientes, fazer boas parcerias. Então, aqui seguindo no nosso roteiro aqui da live, eu quero já falar um pouquinho do tema antes de apresentar as nossas convidadas de hoje. Hoje a gente vai falar sobre direito de precedência em registros de marca. Muitos empresários, eles fazem uma confusão, têm certas dúvidas em relação a como proteger a sua marca. Então, se é o próprio nome empresarial, que é o nome que vai nos registros empresariais, né, no seu contrato social, na junta e na receita, se esse nome já protegeria a sua marca, o nome que ele usa comercialmente, que muitas vezes é diferente do nome da empresa, né, e ele coloca lá como nome fantasia, o título de estabelecimento, muitas vezes ele acha que isso também já dá a ele alguma proteção, né, e muitos não fazem o registro de marca. E a gente sabe que o registro de marca, ele é o único capaz de proteger, dar essa proteção à marca. E isso acontece com o depósito do pedido no INPI, mas a lei ela estabelece aí uma exceção a essa questão de quem registra primeiro, né? Que a gente sabe que quem registra primeiro é quem tem direito. E aí, sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre o direito de precedência. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui a todos que estão aqui. A Carol, opa, voltou, Carol. Desculpa. Agradecer as minhas convidadas. A nossa bio já estava lá, né, nas apresentações do post, então vamos direto já que é o nosso assunto. Doutora Daniele Cabral e doutora Caroline Gianjúlio também são membros da comissão de PI da OAB do Guarujá e elas vão trazer aqui alguns conceitos e informações importantes sobre esse tema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para eu falar antes da gente começar. E é isso, gente. Vamos então direto ao nosso tema. E eu vou começar aqui. Meninas, querem falar alguma coisa antes de começar? Ou já podemos ir direto ao assunto? Eu Pode queria começar. só agradecer, né, a oportunidade, né, tanto de estar na comissão, fazendo parte dessa comissão que é tão atuante, né, a gente fica muito feliz, eu fico particularmente muito feliz de fazer parte, tenho aprendido muito com todos que fazem parte da comissão e espero poder contribuir um pouquinho, né, a partir do trio, que é um desafio para mim particularmente, é a primeira vez que eu faço uma live, então para mim é bem desafiador, mas aceitei o desafio e espero poder trazer algumas informações que ajudem as pessoas que estão acompanhando a nossa live da OAB Guarujá. Eu também, por favor, eu gostaria de agradecer a oportunidade, principalmente a doutora Soraya, por fazer esse trio e a gente poder estudar sobre temas tão relevantes para a propriedade intelectual, tanto para a área. Também quero agradecer às minhas colegas, a doutora Débora, a doutora Daniele, que quiseram fazer parte desse trio e a gente vai fundo, vamos com tudo. E aos meus pais, os meus amigos, que eu já estou vendo que está todo mundo entrando para ver a minha primeira live. Muito obrigada.
Que legal, meninas. Bom, então é isso. Parabéns pela coragem, né? A gente conversou bastante. Realmente fazer uma primeira live não é fácil, né? Parece fácil para quem está olhando, mas aqui é um bate-papo e a gente é algo bem informal que a gente pode aqui trocar ideia e compartilhar um pouquinho do que a gente estudou, que a gente sabe com o pessoal. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui perguntando para a Daniele. Daniele, explica para a gente o conceito, traz aí algumas informações principais, o que diz a lei exatamente sobre esse tal de direito de precedência em registro de marca. Vamos lá, Débora. A Débora já deu uma introduzida, né, sobre o tema, já deu bem uma alusão para todo mundo poder entender e, de repente, se familiarizar. E o que eu tentei, né, trazer até de informações para todos é basicamente o conceito do que seria esse direito de precedência, como ocorre, como faz o pedido, para a gente entender o dia a dia disso na prática. Então, assim, o que consistiria nesse direito de precedência, né? A gente sabe que o registro de marca é uma garantia da propriedade exclusiva do uso, né? A gente registra para poder ter exclusividade no uso daquela marca. Só que, contudo, ao utilizar essa marca e não registrar, você corre um risco muito grande de perder, de repente, o direito de utilização, caso outrem venha registrar na sua frente, né? E você criou, de repente, e não registrou, vem uma outra pessoa, pega aquele nome e faz o depósito, apresenta o depósito para pedir o registro daquela marca, que você anteriormente já fazia a utilização do uso, né? Então, assim, o direito de precedência, foi o que eu anotei, ele visa possibilitar aquele que utiliza a marca por pelo menos, que é um dos requisitos, né? Pelo menos 6 meses. Ou seja, se você tem uma marca e você utiliza aquela marca já há pelo menos 6 meses e você tem distribuído ali, além da utilização da marca, você tem a boa-fé demonstrada na utilização daquela marca, que você de fato utiliza essa marca comercialmente, porque não adianta só você ter a marca, né, e deixar a marca lá paradinha sem utilização. Você tem que demonstrar isso, de que você utiliza essa marca comercialmente, que você a utiliza há pelo menos 6 meses, de que você tem uma interação com essa marca e que não registrou, mas que você faz a utilização dela por boa fé. O nosso sistema, né, o sistema brasileiro, isso é uma exceção, né? O direito de precedência a gente tem que entender que é uma exceção, não é a regra. A regra do sistema brasileiro é um sistema tributivo, né? Que o que seria isso? Aquele que registra primeiro tem o direito de propriedade e exclusividade da marca, como diz o artigo 129 da LPI. Então, não haveria, em tese, essa possibilidade que depois do registro você conseguia anular por conta disso, né? Isso seria a regra. O direito de precedência ele vem como uma exceção. Então, o que seria esse direito, né? Que o detentor da marca, como eu falei, 6 meses, imbuído de boa-fé, ele toma essa ciência que um terceiro fez o pedido junto ao INPI daquela marca que ele utiliza. Então, ali nasce o direito dele apresentar, né, uma oposição, informar que ele utiliza aquela marca de fato e não quem fez o depósito ou está requerendo o registro. Eu até fiz um exemplozinho para, de repente, ficar mais didático para o pessoal entender. Digamos que a gente cria uma marca fictícia, eu e a Carol, eu coloquei o nome de FPL Produtos Pet. Ela é utilizada há pelo menos 6 meses por mim, contudo eu nunca apresentei esse registro junto ao INPI. No decorrer do tempo eu vejo que a Carol, que é a criadora, criou essa marca também, sabendo ou não da minha utilização, e ela apresenta esse pedido perante o INPI. Eu passo a tomar ciência desse pedido que eu criei, que eu utilizaria, e aí eu apresento junto ao órgão competente o meu pedido de oposição. O que seria esse direito de oposição? Eu tenho um prazo de 60 dias, a partir do momento que a Carol faria esse pedido, eu teria o prazo de 60 dias para apresentar minha oposição e informar que eu faço a utilização dessa marca há mais de 6 meses, que eu sou imbuída de boa-fé, que eu uso comercialmente essa marca e que ela, recebendo o registro, ela traria prejuízos tanto para mim quanto para os meus consumidores, porque poderia causar uma confusão, né? Os meus consumidores já estariam, de repente, acostumados com a minha didática, com a minha instrução no comercial, e aí vem uma outra pessoa, utiliza a minha marca, e aí o consumidor não sabe de onde está vindo aquilo. Isso pode gerar uma grande confusão. Então, assim, a legislação no artigo 129, ele fala sobre isso, né? Toda pessoa de boa-fé, na data da prioridade ao depósito, usava pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante.
para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico e terá o direito de precedência ao registro. Então, essa é a exceção que está no 129, parágrafo 1º. E a legislação, o que ela tenta garantir? É justamente que esse direito de preferência, de precedência, ele dê preferência a quem usava a marca há mais de 6 meses, e comercialmente, de fato. Né? Essa boa-fé pode ser apresentada com notas fiscais, de que você fazia realmente uso dessa nome comercial, que você fazia uso, perdão, da marca, né, para a gente não confundir o uso comercial com o nome comercial com a marca, que ele fazia de fato a utilização dessa marca, que eu faço, né, a gente pode pegar um exemplo, publicações no Instagram, notas fiscais de serviço, contratos com prestadores de serviço. Isso demonstraria toda a minha boa-fé na utilização dessa marca. Legal, e aí eu fiz... Daniele. Então, assim, deixa só para a gente entender bem esse conceito, pelo que você trouxe aqui. Então, a lei, ela criou uma forma de prestigiar e de dar mais uma chance para aquele que usava a marca e não registrou. Olha, você tem mais uma chance de comprovar aqui que realmente você que usava antes essa marca e você que criou essa marca. Já que a gente sabe que a propriedade intelectual, ela tem como espírito mesmo proteger as criações humanas, né? E também pode acontecer de esse registro por um terceiro ser feito de má fé também, né? De falar, olha, eu vi que ele não registrou, eu vou registrar, mas ele sabe que o terceiro já usa antes, já tem produtos no mercado com essa marca. Então é meio que uma segunda chance, né? Para essa pessoa que não registrou. Agora, sabe o que eu queria saber, Daniela? As formas da gente fazer isso. Você falou da oposição, né? Que é uma das oportunidades de você alegar, de você buscar esse direito de precedência, lembrando que você vai entrar numa disputa, né? Não é garantido. Depende das provas, como você bem colocou, e depende de você usar os instrumentos corretos, prazos, né? Pagar as taxas corretamente e tudo mais. Nesse sentido, o que as normas trazem para a gente? Qual é o histórico? Houve mudanças recentes, então, além da oposição, quando que essa pessoa que não tinha registro e viu sua marca registrada por um terceiro, quando que ela pode buscar disputar esse registro? Então, né, ela pode requerer de duas formas, né? Ela pode requerer de forma administrativa e de forma judicial. Né? Então, na esfera administrativa, existem duas vertentes, que seria a oposição, que é um prazo de 60 dias, né? Ocorre a partir da publicação do pedido do registro, você apresenta a sua oposição, você tem esse prazo de 60 dias para apresentar a oposição. E aí essa oposição vai ser verificada, todas as provas que você vai guarnecer na oposição, para ver se vai ser deferido ou não. Só que esse prazo de 60 dias, ele não esgota em si. Né? A gente tem um prazo agora de 180 dias, que é um pedido de nulidade, né? Através de um procedimento administrativo de fato. E aí, a partir de você tem um prazo de 180 dias a contar da expedição do certificado de registro. Isso está lá no artigo 168 da LPI. Então, você ainda tem, além dos 60 dias, você ainda tem uma outra chance administrativa, um prazo de 180 dias, para poder fazer esse pedido de nulidade. Guarnecendo também as mesmas provas que você apresentaria na oposição, você também apresenta no pedido de nulidade, para justamente você fundamentar aquele pedido e ter ou não deferido o seu pedido, porque, como você bem lembrou, não é uma garantia, é uma exceção, né? E isso tudo tem que ser analisado através desse processo administrativo. Esse processo administrativo, até indiquei, ele é direcionado ao presidente do INPI, né? Ele recebe esse pedido, ele abre prazo para o titular contestada da marca fazer a sua apresentação de defesa também. Com esse recebimento, uma coordenação técnica, que é através do Corem, ela examina de uma forma técnica o pedido e emite um parecer para que o presidente decida se esse direito de precedência vai ser garantido, vai ser deferido ou não. Então, assim, é um processo mesmo, né? Tem todo um rito a ser seguido, e aí no finalzinho a gente verifica se isso vai ser deferido, aquele que está arguindo a precedência, ou não, né? Porque existem os requisitos para ele comprovar boa-fé, né? Se ele fazia aquilo ali há mais de 6 meses de fato, se ele usava de fato a marca, porque de repente também ele tem a marca, ele não faz a utilização comercial, ele não consegue comprovar essa utilização comercial, porque a gente sabe que muitos também criam uma marca ou verificam que aquela marca não está sendo utilizada, o outro vai, pede o registro para depois tentar de uma forma
ter um ganho financeiro, alguma coisa do tipo, para poder ter um valor pecuniário nessa transação, né? De vender o registro da marca ou de conceder esse registro de marca. Então, isso tudo é analisado no pedido. E essa inovação, ela veio com uma portaria do ano passado, né? É a portaria 43/2021, que ela começou a analisar, ela fez um estudo, né, de várias vertentes, o que estava acontecendo com os pedidos de precedência, e muito se viu que tinham muitos pedidos judiciais. E os pedidos judiciais começaram a analisar que poderia ser possível a nulidade desses procedimentos, desses registros, sendo verificados os requisitos necessários, lógico. E aí o estudo todo foi da portaria, até chegar à conclusão da portaria, é que poderia, de fato, fazer isso de uma forma administrativa para que não sobrecarregasse também o judiciário. Porque o judiciário começou a receber inúmeras demandas quanto a isso, então para não sobrecarregar e tendo a possibilidade no final ele ter que anular todos os atos novamente e começar tudo de novo, o estudo foi verificado que haveria essa possibilidade de conceder o prazo de 180 dias através do procedimento administrativo de nulidade. Então, é possível que a gente consiga, sim, fazer de forma administrativa, além dos prazos de 60 dias, que é da oposição, o pedido de nulidade com prazo de 180 dias. E além disso... Essa portaria disso... é realmente muito importante mesmo, porque a principal inovação dela foi exatamente permitir a arguição do direito de precedência em processo administrativo de nulidade, porque até então era só possível por oposição. A lei, a LPI, a Lei 9279 de 96, a gente sabe que ela não trouxe essa especificação de como deveria ser arguido o direito de precedência e como. Então, a normativa administrativa do INPI, o Manual de Marcas, fundada em vários pareceres da Procuradoria, estabeleceu o entendimento de que o momento de arguir era só na oposição, em sede administrativa, mas somente em oposição, que seria ali a primeira oportunidade dessa pessoa fazer esse pedido, e também antes do registro ser efetivamente concedido, porque antes se entendia que, após a concessão do registro, uma vez que ele já estivesse constituído, que já não poderia mais ser arguido o direito de precedência, porque aquela marca, aquele direito já estava concedido na sua totalidade. E justamente o parecer reconheceu que o próprio NPI, né, no poder de autotutela da administração, ele pode sim, no processo administrativo, depois, ou mesmo de ofício, ou por terceiro, ou por provocação de terceiro, rever esse ato, se houver aí realmente as provas. E agora eu quero falar das provas, que você já falou um pouco, Dani, né? Um pouco da boa-fé e um pouco dessas provas. E aí eu vou chamar um pouquinho a Carol para comprar nada, né, Carol? Você não vai comprar nada. Para contar para a gente, falar um pouco mais dessa questão que é super importante das provas e da boa-fé, né? Porque não adianta usar antes, tem algumas questões aí importantes, né, Carol? Isso. Então, como a nossa colega, a doutora Daniela até já comentou, tem alguns requisitos que são primordiais para a pessoa requerer o direito de precedência. Então, por exemplo, além disso, além da boa-fé, como ela já citou, o uso contínuo, o uso anterior por 6 meses, também tem que ser, a gente tem que analisar primeiro a colidência entre os sinais e a afinidade da marca. Se há semelhança, se eles são iguais, se são distintos. Porque nós sabemos que se, por exemplo, se eles forem diferentes, tiver alguma coisa diferente, até a finalidade dele for diferente, ambos poderão ser registrados. Não necessariamente que precisa ser idêntico. Então, para isso, vai ter que analisar cada caso para ver se eles têm essas semelhanças ou não. Como ela já comentou, tem que ter a boa-fé objetiva. A pessoa, isso é uma coisa muito importante, a pessoa não pode ter sido sócio anterior ou ter relação com o titular anterior também. Então, o que isso quer dizer? Então, o terceiro que ele requereu a marca lá, o pedido de registro de marca, se você... Tô nervosa, desculpa. Não, então, tá ótimo, pode continuar. Aquele que requereu o pedido de NPI não pode ser sócio. Exatamente, ele não pode ser sócio e nem titular da marca do outra pessoa que utiliza. Então, isso também é um requisito primordial. Demonstrativo de má-fé. Exatamente. Porque você dá para entender que
se eles eram sócios e utilizavam uma marca sem registro, e de repente eles terminam essa sociedade e um dos sócios vai lá e registra no seu próprio nome, existe aí uma situação que pode realmente demonstrar que há uma má-fé, né? Isso mesmo, obrigada. E como também a Daniele comentou, tem a prova do uso anterior de pelo menos 6 meses. Nós entendemos, os doutrinadores também entendem, tem que ser contínuo. Por que tem que ser contínuo? Porque, na verdade, você tem que comprovar que a marca ela já está sendo utilizada em escala comercial. Então, a gente entende que numa escala comercial tem que ser uma coisa contínua. Obrigada, mãe. Não pode ser assim, um mês, aí daqui a pouco, mais um pouco, não. Tem que ser os 6 meses corridos, né? E aí, por exemplo, a boa-fé, na verdade, ela é uma coisa muito relativa, né? Na verdade, a gente não tem um entendimento correto. O que seria a boa-fé? A boa-fé, a gente entende que é uma coisa certa, que a pessoa não tinha entendimento, que não sabia. E é justamente isso que o Manual de Marcas, ele cita. Que a boa-fé, ela é válida quando a pessoa, por exemplo, ela nunca entrou com registro, nunca entrou com pedido de registro no INPI. Então, por exemplo, eu vou dar até o exemplo que eu acho que é mais fácil de entender. Como até a própria Daniele deu exemplo. Eu tenho uma marca e utilizo lá há 6 meses contínuos. E aí, 6 meses é o mínimo, gente, de tempo, tá? Tem que ser 6 meses, mas pode ser além. E aí, a Daniele Pelo menos, né? Isso. E registrou essa marca. Aí eu vou lá, faço a minha coisa de oposição, porque não, a marca é minha, eu que criei, como assim? Ela tá ali. Só que aí o que eles vão ter que analisar? Eu, que nunca registrei, eu estou usando a marca, mas eu não registrei no INPI, por quê? Eu sou de boa fé, mas será que eu já tentei registrar? Será que foi extinto o meu pedido? Por que foi extinto? Normalmente, vamos supor, é por falta de pagamento, por alguma coisa que deu errado. Aí, se eles analisarem que eu já tentei registrar no INPI, que por algum motivo, culpa minha, não deu certo, eles não entendem que eu estou agindo de boa fé. Eles já entendem que eu já estou agindo de má fé, então provavelmente o direito de precedência não vai entrar nesse requisito. Porque eles vão entender que, pelo menos, esse requisito da boa fé, eu posso estar usando há 6 meses, as marcas, elas podem ter essa distinção, eles podem ser semelhantes, alguma coisa assim, talvez a mesma finalidade, mas infelizmente eu estou usando de má fé. Porque em algum momento eu já pedi o registro lá no INPI, só que por algum motivo, e aí normalmente eles dão essa opção de ser extinta alguma coisa, não deu certo. Então a pessoa que fez que depositou, ela vai conseguir o registro. É muito interessante esse trecho do Manual de Marcas, quando ele coloca essa questão do depósito anterior como um requisito da boa-fé, né? Como você falou, a boa-fé ela acaba sendo mais dependente de uma análise subjetiva, de caso a caso, né? Da conduta desse agente. Mas nesse caso, quando a pessoa depositou anteriormente e ela não, por exemplo, não pagou a taxa de concessão do prazo, ou seja, a marca foi concedida e ela não pagou a taxa de concessão, ou seja, ela não foi diligente, inclusive o manual usa até essa expressão, né? Que não foi diligente com o seu pedido de registro de marca, eles consideram que não há boa-fé. A Adriana está perguntando aqui, vocês concordam que essa situação seja má-fé? Querem comentar, meninas? De não fazer o pagamento? Eu entendo que sim, porque se realmente é algo que você quer, né, ter uma exclusividade, um direito de uso, né, e todos os benefícios que o registro de uma marca traz consigo, eu entendo que pode ser considerado má fé. Justamente por isso, você tem que ser diligente, né? Você de boa fé, você tem que ser diligente, até porque é algo que você está utilizando ali comercialmente. Se você não é diligente nem para, de repente, registrar a sua marca, como que você vai ser diligente para utilizar ela no sentido comercial devido? Então, eu entendo que não em todos os casos, de repente, né, se for verificado algum impedimento, algo do tipo, mas que pode gerar um conflito, sim, e suscitar alguma má-fé, eu entendo que possa. Esse entendimento é bem alinhado com o entendimento mesmo do próprio INPI. Você também concorda, Carol?
Eu concordo, e exatamente, porque você, querendo ou não, você quer resguardar a sua marca, o seu direito de propriedade daquela marca. Então, o interesse é seu. Se você, porventura, não pagar, não depositar, ou às vezes esquecer, independente do caso, o interesse é seu, né? Então, eu vejo que você então não teve interesse de continuar. Então, então, é má fé, né? Porque aí você esquece, aí vem uma outra pessoa, na boa fé, que ela não sabe, porque ela vai fazer a pesquisa, você não tá lá. Você não mostra você, porque você não tem o registro. Aí vai e faz o depósito, aí aparece o outro para falar, impugnar. Não, olha, mas eu já uso. Mas aí também é para resguardar, né? Porque realmente, aí fica, desculpa, mas fica mais fácil. Você tenta e não faz, aí fica naquela, vai que vem que vai. Não dá. É exatamente porque o princípio do sistema é para prestigiar aquele que vai até o NPI requerer o registro. Então, Sim. se ele foi até o NPI requerer o registro, deixou de cumprir os requisitos do devido processo legal, né, de tudo aquilo que prevê, deixou passar esse processo, quando um terceiro vier e fizer tudo direitinho, quer dizer, ele vai perder porque aquele outro, né, assim, eu acho que talvez eu não concorde que seja considerada má fé, né, no sentido literal, mas que sim, eu entendo que é até um requisito válido, legítimo, né, para prestigiar exatamente o princípio atributivo e tratar o direito de precedência como uma exceção. Porém, eu faço até uma ressalva aqui, meninas, não sei se vocês concordam comigo, se já pensaram nessa situação. Já aconteceu em casos meus, de o cliente achar que a marca dele estava registrada e esse prazo da taxa de concessão ter sido perdido por uma responsabilidade do patrono. Então, ele não teve nem comunicação do seu patrono constituído sobre a concessão dessa marca. Então, vejam a responsabilidade do advogado constituído ou de um procurador, já que a gente sabe que não precisa ser advogado para atuar no NPI, aonde isso pode levar. Eu tenho um caso efetivamente dessa forma. Eu entrei com o pedido, tá? A gente deu entrada no processo, foi tudo feito, mas para mim estava tudo certo. Aí a gente foi ver, não. Realmente o pedido foi dado entrada, o processo deu tudo certo, só que você não pagou a taxa na época. E ele, segundo ele também, né, não houve essa comunicação, não houve essa assessoria posterior da concessão do registro. Então, isso Adriana, então. Então, assim, aí já é um caso da responsabilidade do advogado, responsabilidade profissional, que vai ter que ser tratada nessa via, né? A não ser que os tribunais mudem o entendimento, porque isso não é uma exigência da lei. Isso é uma exigência do INPI. Uhum. Então, assim como a questão do pedido de nulidade, que não poderia pelo INPI, não aceitava, e passou a aceitar por conta da jurisprudência, a gente tem também outras questões que o INPI mudou o entendimento, porque o judiciário mudou o entendimento, então, de repente, a gente pode ter uma mudança futura, né? Porque realmente, eu acho um ponto delicado. Débora, você acredita que essa situação específica, né, do seu caso concreto, administrativamente, eles consigam analisar uma questão de prova muito, muito, digamos assim, muito direta, né? Porque a questão do pedido de nulidade, em tese, o que a gente apresentaria seriam as provas mais comuns, né, de utilização há bastante tempo, que você tem uso comercial e tudo. Nesse seu caso específico, não foi feito, não chegou a ser uma má fé dele, né? Mas aí ele teria que comprovar que quem não foi diligente seria o patrono e não ele. Ele teria que fazer essa prova, né? Então, mas isso nem é cabível, nem existe um espaço para isso, né? Nem nas normas administrativas do INPI, nem na lei, na verdade. Então, na realidade, ele não faria jus ao direito de precedência, assim como a Carol colocou. O INPI entende que se você entrou e não pagou a taxa, marca foi concedida e você não pagou a taxa, depois você não vai fazer jus ao direito de precedência. Ponto, não importa qual razão. Nem adianta falar para o NPI, foi o patrono. Não vai, entendeu? Isso ele vai poder arguir perante o patrono numa ação de responsabilidade civil, uma ação de indenização. Mas assim, direito de precedência ele já não tem mais. Realmente, a não ser que mudem o entendimento. Aí pode ser que mudando a gente consiga alegar, né? Mas no momento, até porque está no manual das marcas, né?
Então, tá bem específico E a ali. jurisprudência, ela é Também é realmente nesse pacífica, sentido né? mesmo, de concordar. A Cris está comentando também, o cliente sempre tenta colocar a culpa no procurador, mas na prática sabemos como funciona. Então, Cris, tem de tudo, né? Tem, de fato, as situações que procurador, a gente sabe, que tem muito procurador e muita empresa que só deposita o pedido, né? Não faz uma assessoria posterior, mas também tem o cliente que às vezes foi sim comunicado, não pagou, e aí essa é a questão, entende? Dessa não diligência, e aí ele perdeu realmente a chance, né, de ter sua marca registrada, e de fato, aquele que depois cumpriu os requisitos da lei e conseguiu a marca vai fazer jus. Carol, eu queria que você comentasse mais um pouco, que se você puder, se você Uhum. tiver aí, e Dani também, se você também teve oportunidade de pegar essas informações, os tipos de prova, né, do uso anterior, o que realmente seria efetivo para comprovar esse uso e por quanto tempo? Existe esse parâmetro? Existe algum Sim. requisito? Eu posso só, antes de lhe responder, dizer uma coisa que é muito importante também. É uma coisa assim, Claro. ao meu ver, é extremamente importante. É quando, no caso, os dois, aquele que usa, aquele que está usando a marca e aquele que fez o depósito, ambos conseguem comprovar que eles usam aquela mesma marca há mais de 6 meses. Eles com Pergunta todas... da Flávia nesse momento aqui. Ah, tá. A Flávia acabou de perguntar isso. Que Então, bom. Flávia, é isso. Quando os dois, eles conseguem, só que tudo tem que ser com comprovação, tá, gente? A gente já sabe os requisitos específicos que a gente precisa apresentar. Quando ambos conseguem comprovar que eles utilizam de boa fé há mais de 6 meses contínuo aquela marca, o que que acontece? Quem vai ter o registro de marca, digamos assim, é aquele que primeiro fez o depósito. Porque nesse caso não tem muito assim, aquele usa, não. Ambos usam. Os dois têm o mesmo direito, se a gente for ver. Então, quem fez o depósito primeiro é que vai conseguir o registro da marca. Tá? E que isso é muito importante, é uma coisa até recente e está no manual também nas marcas, no item 5.12.6. E agora eu vou falar das provas. Carol, só um segundinho. É Essa é até a aquela questão que questão sempre surge. de é dono quem registra, né? Então, literalmente, ele passa a ser dono a partir disso, a partir do Exatamente. depósito para o registro, né? Sim, é que é interessante, porque nesse caso a gente falava assim, mas o outro vai entrar com o direito de precedência porque ele usa 6 meses. Ok, ele tá com todos os requisitos estão corretos. Porém, esse que fez o depósito, ele também já utiliza há mais de 6 meses, ele também é de uso comercial, que seja, ele também está em todos os requisitos. Só que quem fez o depósito primeiro foi ele. Por mais que ele tenha usado há 10 anos, mas agora que fez o registro, outro também há 10, 20 anos, ele vai ser o primeiro porque ele há mais tempo, os dois iguais utilizam o mesmo período, o mesmo tempo. Isso que é interessante, né? Uma coisa assim recente e tal, mas está no manual das marcas. Então, vamos lá. Exatamente. O sistema, ele realmente visa proteger. A doutora Soraya aqui presente, comentando aqui na nossa Ai, sobre esse meu tema. Deus. Tema palpitante e polêmico. Muito, é bastante. O sistema, ele visa realmente prestigiar aquele que foi até o INPI para pedir a análise do seu pedido de registro. Então, por isso que é, de fato, uma exceção. Né? Então, quando eles, né, utilizaram esse prazo de pelo menos 6 meses, né, que entenderam que era um prazo mínimo aí para se Uhum. considerar que é aquele que deveria usar a marca antes, né? Mas, de fato, aquele permanece o princípio ainda, né, Sim, do sistema tributivo, sempre prestigiando aquele que primeiro registrou. isso. Então, vamos lá. Com as provas. A comprovação das provas, elas podem ser por meio de documentos impressos, documentos fiscais, exigidos até pela lei, pela LPI, né? Então, lá tem os requisitos dos documentos. Porém, por exemplo, para ser mais simples, então, assim, os documentos, eles têm que ser datados, eles podem ser impressos, eles podem ser fiscais. O domínio, se você tiver um domínio no nome da marca, é um documento. O nome empresarial, não quer dizer que você tendo o nome empresarial, você tem o registro da marca. Porém, o nome empresarial já te dá uma prova a mais
para você conseguir dizer que você é dono não, que você utiliza aquela marca por tanto tempo, né? E o importante mesmo é que a atividade principal do negócio, ela seja utilizada para vincular essa marca. Então, por exemplo, você tem uma marca X. Tudo que você for fazer demonstrar ou falar para as pessoas, você tem que demonstrar essa marca. Então, você tem que efetivo vincular. uso, né? Isso, não basta só ter o domínio. Exatamente. Não basta só ter o domínio registrado, não basta só ter o nome empresarial. De fato, precisa haver esse uso efetivo para representar algum serviço ou produto mesmo, né? Isso, exatamente. Porque não adianta nada você ter o registro da marca e ele tá lá parado, você não utiliza para nada. Aí vai uma outra pessoa que está com intenção de ter um comércio, de vincular, de fazer um boom, coisa comercial, aí não pode. Então, nesse caso, ele entende que você tem que comprovar que ele é feito por vinculação. Então, as pessoas conhecem a sua marca, é isso, na verdade. Então, você tem que ser conhecido por aquela marca. Que não Propaganda, publicidade. Isso, você pôr uma marca de gaveta, como a gente fala no contrato de gaveta, faz uma marca de gaveta, você registra e nunca utiliza ela. Não pode. Na verdade, tem que ser o contrário. Se no caso, se para fazer jus ao direito de precedência, nesse caso, não seria suficiente. Mas para aquele que tem o registro de marca, a gente sabe que ele tem aí 5 anos para usar. Ele até pode ficar com a marca lá na gaveta dele durante 5 anos, né? E aí, depois dos 5 anos, ele pode sofrer caducidade. Mas se ele tem a marca registrada, ele até pode ficar 5 anos aí sem usar a marca. Mas para pedir o direito de precedência, então, não tem jeito. Precisa efetivamente comprovar ali que emite nota fiscal, que o site está ativo, que está lá no rótulo do produto. A Dani falou agora de propaganda, né, Dani? Publicidade, contrato também, né, de prestação de serviço, de repente, que aí você consegue demonstrar de que você exerce aquela atividade comercial de fato, não é simplesmente você tem a marca e não utiliza, né? Então, todos os meios que você comprova que de fato você usa a marca com cunho comercial é válido para você fazer e guarnecer as provas do pedido de direito de precedência. Tanto que lá no começo, um dos requisitos também é que a gente comenta do nome, né? Dos sinais, que elas têm que ser semelhantes, distintivas. Aí também, isso se encaixa perfeitamente. Porque se você você tem uma marca, mas você não utiliza, você não vincula ela, o consumidor não a conhece, eu entendo que não há motivo de você pedir o direito de precedência. O outro não, o outro já vai querer, não, eu quero essa marca, eu vou vincular, eu quero que o consumidor me conheça, eu quero ser reconhecido. Aí eu entendo também isso, que não tem nem o que falar em direito de precedência. Por isso que é um dos documentos que você precisa apresentar se você quiser pedir o direito de precedência. Se não, também... Sim. E aí, gente, então a gente tem aqui já um cenário que deu para termos já, né, um entendimento maior sobre o direito de precedência, quando pode pedir, o que precisa para ser requerido esse direito de precedência. Lembrando que aquele que pede o direito de precedência, ele vai estar sujeito à análise do seu pedido de registro também. Ele precisa depositar o pedido de registro de marca também. Então, ele faz a oposição, ou entra com o pedido de nulidade administrativa, ou entra com a ação de nulidade, e também deposita o seu pedido de registro. Porque essa marca dele vai ser analisada como todas as outras. Ele vai ter que passar pelo crivo dos requisitos e das proibições legais para realmente saber se ela tem validade, independente do direito de precedência. Então, ela também vai passar pelo crivo. Então, por isso que é uma prioridade, né? Ele tem a prioridade na análise. Pode ser que a marca dele seja indeferida por outro motivo, né? Que não a colidência com a marca, com a nova marca. E aí, a gente tem casos práticos, né? A gente tem já alguns julgados que a gente pode usar aqui como exemplo para ilustrar, né, essas situações. Vocês trouxeram cases para a gente? Só um outro, só para informar, Débora, que a gente falou, né, que pode ser feito tanto da forma administrativa, como você suscitou agora também,
quanto da forma judicial. Então, não necessariamente para fazer o pedido de precedência, a requisição, né, quanto a essa análise do pedido, seja da forma administrativa. A gente pode fazer também via judicial. Você não precisa esgotar a via administrativa, né? Até porque tem casos que você faz o pedido administrativo e esse pedido administrativo ele leva um tempo para ser analisado, não é uma coisa tão rápida assim. Eu até tentei verificar de fato se existia um prazo limite, né, para o INPI analisar esse pedido administrativo e não tem um prazo exato, né, já ali consumado. Então, para você evitar qualquer tipo de prejuízo para aqueles que estão ali discutindo o direito de precedência de quem vai ser o registro ou não, você pode ajuizar uma ação também, um pedido de nulidade judicial, e são os mesmos requisitos, as mesmas provas, só que no âmbito da esfera judicial. Vai ser analisado um processo judicial de fato para verificar. E também sujeito ao prazo prescricional também Sim, da ação. 5 anos o Da prazo ação prescricional judicial, que é também. de 5 anos. Isso. Exatamente, que é de 5 Mas é um prazo um Mas pouquinho mais perfeito, Dani, isso é longo muito do que importante. o administrativo, né? Então é um outro meio, de repente, ainda um prazo maior que a pessoa pode se utilizar, né? Sim, e não é preciso aguardar o julgamento definitivo do processo administrativo de nulidade ou da oposição para entrar judicialmente, caso a parte assim entenda que há uma urgência, né, ou que ela queira se valer da via judicial também. Então, realmente, isso é muito importante. Tem muitas chances aí, né, para quem não registrou a marca antes, tentar fazer valer esse direito. Sim. Até que o legislador foi bonzinho, né? Foi. Quanto aos casos, até quanto à questão da portaria, até a gente estava conversando sobre isso, o que ensejou, acho que de fato, a conclusão da análise toda, né, de todos os estudos que veicularam a conclusão da portaria, foi um RESP do STJ, que analisou justamente esse pedido de precedência, né? Eu vou até dar uma breve resumida do que aconteceu nesse RESP, é o RESP 1464975 do Paraná. Era uma ação judicial que ela iniciou em 2011, que quem configurava nessa ação era a Padrão Grafia, em fase de Seriprint Indústria, e o INPI, né, que também foi arrolado na ação. O que eles solicitaram foi a anulação do ato administrativo pelo INPI, que conferiu a marca Padrão Grafia, e aí que foi requerido pela Seriprint Indústria. Então, o fundamento era ter reconhecido o direito de utilização pela empresa, a Padrão Grafia, que tinha esse uso já. Só que o INPI ele sustentou na ação de que já havia justamente esgotado o prazo para a oposição, e aí não caberia mais esse direito, a análise do direito de precedência da Padrão Grafia. E aí a ação, na verdade, julgou procedente e o INPI entrou com uma ação com recurso. Só que no recurso foi verificado todas as análises de provas, tudo que a Padrão Grafia apresentou, e aí foi conferido o direito e determinado que o INPI anulasse o ato e publicasse a anulação desse ato. E aí esse RESP, eu entendo que foi o ápice, né, para que chegasse à conclusão e conferisse essa possibilidade até na via administrativa, concedendo prazo maior de 180 dias através do processo de nulidade administrativo. Sim, ele foi realmente. Já havia, né, um entendimento já consolidado na jurisprudência dos tribunais regionais também, então não fazia mais sentido, porque mesmo aquele que perdia o prazo da oposição, entrava com pedido de nulidade, o NPI negava, ele entrava com ação de nulidade e a justiça estava concedendo esse direito, né? Porque eles entenderam justamente, a justiça entendeu, os tribunais fixaram esse entendimento de que o NPI estava criando uma exigência que não era prevista na legislação, né? Então, criava um embaraço para o exercício de um direito que não exigia, que a lei não exigia, né, que houvesse aí um momento oportuno. Então, esse recurso especial foram 2, né, que foram, inclusive, citados com base no parecer. E sobre alguns outros aspectos aí do direito de precedência? Você tem algum, Carol, para mostrar para a gente? Tem. É uma apelação civil, 2007, 5101 808 746 6. O apelante é o INPI, o apelado é Bar e Lanchonete Cavour LTDA e o outro apelado é Restaurante do Aeroporto LTDA.
Na verdade, trata-se de uma apelação contra a sentença que jogou procedente o pedido autoral que declarou a nulidade do ato administrativo do NPI. Então, também vou resumir, porque né, é grandinho. O que acontece é o seguinte. É a colidência das marcas. Porque o que acontece? O nome dela é Varanda Angus Grill. O outro é Varanda Snake Bar. Tudo bem, ambos têm o varanda. E o que acontece? Embora elas apresentem essa parcial de colidência no nome varanda, elas, na expressão, né, ambas apresentam, na verdade, outros elementos de destaque. Então, aqui a gente vê, um é Angus Grill e outra é Snake Bar. Então, o que foi o entendimento? É que elas não colidem, porque a Angus Grill, ela tem a ver com ração de gado bovino e carnes grelhadas. Já a Snake Bar é uma lanchonete, ela serve lanches e do serviço alimentício mais comercial. Então, se a gente for analisar bem a finalidade, a classe delas, por mais que seja de alimentícia, elas não têm nada a ver, porque uma é lanchonete, outra é carne e outra é ração. Então, eles entenderam que mesmo tendo o nome varanda, como tem o resto dos elementos, elas não colidem. Então, eles entenderam que não tem o porquê, não tem direito de precedência, porque era justamente isso. A Varanda Angus Grill, ela diz que ela utiliza o nome varanda desde 1996. Então, ela pediu o direito de precedência. Só que eles entenderam que tudo bem, se ela só usasse varanda, mas varanda é até um nome comum. Tanto é que eles fizeram uma pesquisa e viram que o que tem de estabelecimento com o nome varanda, então varanda alguma coisa, varanda outra coisa, nossa, é absurda. Então não teria como também ela ter o direito de precedência do nome varanda. Até porque o nome dela também não é só varanda, é Varanda Angus Grill. Então, o entendimento foi exatamente esse. Porque elas se remetem a coisas totalmente diversas. Então, foi julgado, eles entenderam, na verdade, eles entenderam que era para julgar procedente, na verdade. Porque lá na apelação foi procedente para o INPI, que o INPI ele indeferiu. E eles entenderam... Ele anulou a marca ou não? Ele anulou a outra marca? Ah, ele Sim. tinha anulado, tinha dado vitória para o Angus Grill. Exatamente. Entendi. E a relatora Eu já lembro que eu entendeu já ao vi contrário. esse caso. Isso, Muito interessante, porque é isso que a gente estava falando, né? Sim. Não basta só alegar o direito de precedência, é necessário que também os requisitos estejam presentes, quais sejam, da reprodução e imitação, aliás, no caso aí é da semelhança, que seja capaz de gerar uma confusão no consumidor, né? Então, não basta só ser semelhante, tem que gerar confusão no consumidor, né? E também tem que ter o uso anterior. Então, aquele que alega, ele também tem que preencher todos os demais requisitos e se afastar de todas as proibições legais para poder fazer justo. Então, é um caso bem interessante, acaba não julgou especificamente o direito de precedência, mas é importante até para nós como advogados, né? Quando a gente for avaliar se é o caso ou não de direito de precedência, a gente tem que analisar essa colidência principalmente, né? Porque não é qualquer reprodução ou imitação que configura a vedação legal, que configura uma confusão ao consumidor e que impede a convivência entre as marcas, né? Então, isso é muito legal da gente ver esse tipo de julgamento, porque não basta só o uso anterior, não. Não, e esse também é interessante, porque como ele é de 2007, então, por exemplo, a portaria recente saiu em 2021. Então, essa é mais antiga. Então, o que também eles comentaram no relatório, no acórdão, é que quando a varanda Snake Bar, ela depositou a marca, a varanda Angus Grill, ela não se opôs, ela não entrou com a oposição. Só foi, e aí decorreu o prazo de 60 dias, depois que ela se deu conta e depois que ela pediu o direito de precedência. Então, também é interessante a gente ver, porque como é uma coisa antiga, valia o entendimento anterior. Então, e quem deposita... Então, também teve essa questão. Sim. Quem deposita registra a marca, né? Que a gente fala do direito atributivo, né? Foi esse
o foco. Como agora também modificou com a portaria, agora então, provavelmente 2021, aí sim, poderia ter entrado, porque o prazo transcorreu, mas aí, como a própria Daniele já disse, a gente tem a via administrativa e a via judicial. Então é isso também. A questão do parecer, a modificação foi do INPI conhecer e analisar pedidos de nulidade administrativa com base no direito de precedência, porque antes eles não analisavam esse pedido, eles diziam que não era cabível em PAN, né, em processo administrativo de nulidade. E aí a pessoa entrava na justiça e conseguia análise desse direito. Conseguia análise, né? Não quer dizer que vai conseguir efetivamente o reconhecimento do direito de precedência. Então, o parecer ele só abriu, né, essa possibilidade, né, e já trouxe o entendimento que o judiciário já estava aplicando, que é de derrubar essa barreira da exigência de ser na oposição, né? Então, gente, assim, acho que esgotamos bastante aqui o tema. Vocês têm mais alguma pontuação para fazer? Não sei se temos perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Pessoal, se tiver perguntas, outros casos que vocês lembram para a gente comentar aqui. Só um caso que eu acho que de repente também eu não cheguei até a me aprofundar tanto, mas a gente já até chegou a conversar sobre isso, do direito da marca, né, e do registro da marca, quanto à questão do registro do CNPJ, que às vezes o empresário ele confunde isso, né? Ele entende que ele tem o CNPJ registrado, então ele já está com o registro de marca, digamos assim, garantido. E isso não é garantia para ter o direito de marca reconhecido, né? Sem dúvida, Dani. Isso acho que até um dos equívocos, né? Que acaba que o empresário leva ele a não registrar, né? Não depositar a marca no INPI, porque ele entende que o nome empresarial, o nome fantasia, que está lá nos documentos atrelados ao CNPJ, né? Na junta comercial, na Receita, já vai protegê-lo de alguma forma. Então, como também não é obrigatório, né? O registro de marca, a lei não traz essa obrigação. O direito de precedência é um instituto fundamental, né, para que realmente não haja abusos, né, em relação ao registro por terceiros e para também prestigiar aquele que de fato, né, usava a marca antes e por algum motivo não tinha conhecimento. A gente sabe, né, que muitos empresários realmente não têm conhecimento, os contadores não têm conhecimento e não orientam, né, corretamente. Não sei se é porque eu estou na área, mas eu tenho notado já há alguns anos que há mais informações na internet sobre isso. Já tem startups de registro de marca, então, assim, né, os empresários recebem ligações, então, eu acho que agora as informações estão mais disponíveis, né? Então, é difícil algum empresário que nunca tenha ouvido falar em registro de marca. Então, mas realmente há a possibilidade dele desconhecer, né, essa importância, essa necessidade. Então, esse tema é muito relevante. Então, já vou caminhando aqui para o final. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco essa noite. Agradecer a participação, a interação de vocês. Tivemos várias mensagens aqui elogiando. A doutora Soraya, aqui, nossa presidente. Muito obrigada por essa oportunidade que você dá a todos nós, advogados, sejam experientes, sejam menos experientes, de estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, de estar aqui treinando, né? Treinando a fazer esse exercício, né, de estar aqui tratando sobre temas do direito, nos expondo, tem que ter coragem, não é fácil. Então, parabéns, meninas, tá? Foi muito legal, vocês trouxeram assim, informações super coesas, foi muito bacana. E aí, como disse a doutora Soraya, vamos para o próximo desafio. Agora, né, depois da primeira live, a segunda fica melhor, né? Eu mais você uma vez queria... Você vai ver. Mais uma vez eu quero agradecer, né, tanto a oportunidade da comissão, a doutora Soraya, a vocês, meninas, assim, muito obrigada, né? Me senti muito confortável, né, com o trio e o tema também, apesar de ser um tema relativamente mais recente, né, para mim, mas me senti bem confortável. Então, muito obrigada e vem o desafio 2. Gente, também muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, doutora Soraya, pela oportunidade. Obrigada à comissão da OAB do Guarujá. Obrigada, minhas colegas queridas. Obrigada por me ajudarem. Foi a minha primeira live, fiquei um pouquinho nervosa, mas agora, segundo desafio, estamos aí. E acredito que vai ser mais tranquilo. E realmente, foi um assunto super gostoso de estudar.
para mim também é algo recente, novo, porque eu não é uma coisa da minha, não é a área, não é o trabalho, mas foi extremamente bacana, né? Estudo sempre é bem-vindo, né? Que assim a gente se atualiza, a gente sabe das coisas e a gente consegue expor até para as pessoas que às vezes não conhecem ou são leigas. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Meninas, parabéns. Eu que agradeço aqui a companhia de vocês toparem esse desafio de estar aqui comigo também. Acho que passamos a nossa mensagem, muita gente aqui comentando que adorou o tema e estamos aqui fazendo jus ao objetivo da comissão, que é isso, que é levar essa informação, compartilhar esse conhecimento, porque PI, todo advogado tem que saber o mínimo, conceitos básicos para estar aí auxiliando o seu cliente, para estar né, realmente prestando um bom serviço, uma boa assessoria. Então, com isso, eu vou encerrando. Obrigada mais uma vez a todos que estão presentes. Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Boa noite, até a Obrigada, gente. próxima. Boa noite. Obrigadão.